Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Só tá um pouco frio por aqui. Chegou o tempo do frio, tô até meia rouca. Quando chega o frio, é bom, mas a gente muda a temperatura, a gente fica gripado, aí a garganta, esse tipo de coisa. Mas eu vim contar um pouco da minha história pra vocês, como foi que eu cheguei aqui, o começo de tudo. Espero que vocês gostem, deixa muito like, se você não for inscrito ainda se inscreva e deixa seu comentário aí embaixo. Foi assim, gente, eu morava no Pará, eu sou do Pará, de uma cidadezinha chamada Xinguara. Aí meu marido trabalhava na fazenda lá no Pará, entendeu? E tinha um amigo dele que ele trabalhava junto com ele na fazenda, que tomava de conta da fazenda, que era gerente, e ele trabalhava junto. Ele era aqui de São Paulo, mas ele estava morando no Pará. Aí ele veio embora aqui pro Pará, pra São Paulo, né? Ele veio embora aqui pra São Paulo. Esse amigo do meu marido. Aí a gente mudou pra cidade, né? A gente tava morando lá na fazenda, a gente mudou pra cidade, mas ele continuou morando lá na fazenda. Aí meu marido, ele veio embora pra São Paulo de novo, esse homem. Ele veio embora, mas ele veio morar no interior, né? Na fazenda também. Ele era o gerente dessa fazenda. Aí meu marido estava trabalhando no frigorífico esse tempo, né? Tava trabalhando no frigorífico esse tempo, que ele tava lá na cidade. Eu tinha meus dois filhos pequenos, que era o Cauã e o Pedro Henrique. O Cauã era o mais velho, o Pedro Henrique era mais novinho, né? Ele tinha um Cauã 1 ano e pouco. Eu era 2 anos e o outro tinha 1 ano e pouquinho. E meu marido tava trabalhando no frigorífico quando ele ligou pra ele perguntando se ele queria vir aqui pra São Paulo, trabalhar na fazenda e isso e aquilo. Aí meu marido aceitou, né? Disse que ganhava melhor, ganhava bem, aí ele veio, né? Quem que não quer mudar de vida, né? Aí ele veio. Aí eu fiquei lá, ele veio sozinho, primeiro na frente, pra olhar o serviço, arrumar a casa, tudo mais, né? Aí eu fiquei lá. Mas meus dois filhos, aí nesse tempo meu pai ficou morando comigo lá uns 3 meses, até eu vir embora. Aí, com 3 meses que ele tava aqui, trabalhando, aí ele foi me buscar. Aí a gente arrumou as coisas tudo, né? Trouxe só o necessário também. A roupa, algumas coisas que deu pra trazer, entendeu? Mas a gente ganhou bastante coisa. Porque o povo de lá, a cidadinha que a gente foi, que foi Tirapina, né? E Tirapina, que é pra lá de São Carlos, não sei se vocês conhecem, mas muita gente conhece Tirapina. Pra lá de São Carlos um pouco. Aí a gente foi pra lá, né? Aí a gente levou pouquinha coisa. Aí a primeira cidade que eu morei quando eu vim pra cá foi Tirapina, São Paulo. Aí quando chegou lá, a gente foi morar. Já tinha uma família morando, era 2 casas. Tinha uma família, era um retiro, né? Meu marido tá mais de conta desse retiro. Aí tinha 2 casas lá, a gente foi morar na outra e já tinha uma pessoa lá, morando na outra. Aí quando foi pra gente vir, arrumamos tudo, as coisas e tudo mais. E quando chegou na rodoviária acho que foi na rodoviária de Guarulhos, ou foi Campinas. Não tô lembrado mais aqui na minha mente, ou foi Guarulhos ou foi Campinas. Aí meu marido foi pegar a passagem, né, que ele foi subir e lá tinha uma escada na rodoviária. Aí meu marido foi subir pra trocar a passagem, pra pegar o outro ônibus, e eu fiquei com os 2 meninos pequenos, que era o Pedro Henrique e o Cauã. E o Cauã, ele tava com a barriga inchada, tão inchada que ele passou mal dentro do ônibus. E eu também, vomitava muito dentro do ônibus, porque eu não tinha costume de viajar pra longe, né? E o Cauã tava com a barriga inchada, tá? Ele tava inchada, tava fofa a barriga dele, com gases. Aí eu tava dando remédio pra ele. E o meu menino mais pequeno, o Pedro Henrique, eu não vi a hora que ele saiu, entendeu? Ele tava perto de mim, aí eu não vi. Quando fui dar o remédio pro menino, de nada, pro outro, quando eu descuidei, meu marido chegou lá de cima e falou: cadê o Pedro Henrique?
Eu falei, ué, ele não foi contigo não, porque ele era muito apegado com meu marido, ele era grudado no meu marido. Aí ele ficou chorando. Eu achei que o pai dele tinha levado ele junto, entendeu? Quando ele chega e pergunta, cadê o Pedro Henrique? Eu falei, ué, ele não tá contigo não? Aí ele falou, não, não tá não, não sei o que, menina. E eu fiquei com medo. E agora? Perder esse menino nessa rodoviária grande que nós não conhecia ninguém. Ninguém mesmo, entendeu? Você já pensou você chegar de outro lugar, de outra cidade, para um lugar para você melhorar de vida, e você perder seu filho? Como é que você não fica? Acaba o mundo, né? Acaba o mundo para todo mundo. Acabava o mundo para mim, acabava o mundo pro meu marido, entendeu? Não ia ser uma coisa muito ruim. E aí, de repente, eu arrumo meu marido atrás desse menino, olhando dentro do ônibus, perguntando às pessoas se ele tinha entrado dentro do ônibus, porque é muito ônibus mesmo, é muito ônibus. Entendeu? Nessa rodoviária grande assim, tem ônibus pra todo lado, mesmo. A gente perguntando pra todo mundo, você não viu o menino aqui, você não viu outro ali. De repente, veio uma mulher com esse menino, uma mulher loura, agarrada na mão dele, falou assim, seus irresponsáveis, vocês não têm responsabilidade não, porque não sei o que, falou meio de coisa pra nós. Se fosse outra pessoa que tivesse pegado esse menino, tinha carregado, vocês nunca mais ia ver ele, realmente, né? Nós nunca mais ia ver. Porque se fosse outra pessoa, como que nós ia pegar esse menino depois? Que tem gente que rouba, né, as crianças e tudo mais, então realmente. Lógico, nós aceitou calado, né, as coisas que ela falou. Lógico, nós não falou nada, porque querendo ou não, ela tava no direito de falar aquilo tudo que ela falou pra nós. Mas foi um alívio quando ela vem de lá pra cá, agarrada na mão dele, e nós olha pra lá, ele. A mulher segurando na mão dele, ele chorando, 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 e a mulher andando. Ainda bem que nós viu ela logo de frente. Aí ela pegou e deu o menino pra nós e falou. Chamou nós de irresponsáveis, falou mesmo de coisa pra nós, entendeu? Nós aceitou, porque querendo ou não, né, foi uma responsabilidade. Mas eu com 2 meninos, dando remédio pra um e o outro. É meio complicado, né? A primeira vez você viajando em cidade grande assim que você não conhece, é difícil. Aí, bom, ela trouxe o menino e tudo mais, aí nós esperou, embarquemos nesse ônibus. Fomos embora e chegamos lá, em Tirapina, essa cidade que nós foi morar. E aí até hoje, nós mudamos pra lá, de Tirapina, ficamos lá. Inclusive, eu tenho 3 filhos, né, que é o Cauã, o Pedro Henrique e a Adriele. A Adriele, eu engravidei dela aqui, quando eu vim embora pra cá, pro estado de São Paulo, eu tava com 22 anos. Eu tive a Adriele com 23. Eu tive ela já aqui no estado de São Paulo. Aí depois que eu tive ela, com 2 meses, 1 mês que ela tinha, a gente mudou pra outra cidade, que foi em Cravinhos. Pra outra fazenda, né, que foi lá em Cravinhos. Nós saímos dessa primeira fazenda que nós morávamos. Foi em Cravinhos, aí moramos lá bastante tempo, que na verdade, nós já morou, eu acho, não tem, acho que quase toda o interior de São Paulo, que eu acho que nós já morou, porque a gente mora na fazenda, né, a gente mora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando não dá mais certo, a gente procura outro emprego, e a gente vai conhecendo, né, as cidades, os lugares. Eu acho bom conhecer os lugares novos, cidades novas, eu gosto, entendeu? Eu gosto de morar na fazenda, eu gosto de morar na roça. Mas, assim, parente meu aqui mesmo, não tenho nenhum. Meus parentes tudo moram no Pará. Meus parentes tudo moram lá no Pará. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo moram no Pará. Não tenho nenhum parente aqui. O único parente que eu tenho aqui mesmo, eu não tenho parente meu mesmo não, do meu marido, né? Que ele tem 2 irmãos aqui. Um irmão dele, que ele veio, assim que ele veio pra cá, que nós morávamos em Tirapina, ele nem sabia. Ele achava que esse irmão dele, que eu acho que é o mais velho, ele achava que ele já estava até morto, porque quando ele saiu lá do Pará, ele era criança, esse irmão dele. Meu marido era criança. Ele achava que ele estava até morto, meu marido. Aí, quando foi lá em Tirapina, lá, a irmã dele conhecia um homem, a irmã dele de Teresina, que ligou pra ela que morava por aqui, né? Aí ele falou que conhecia um tal de um Chico, porque isso e aquilo. Aí minha irmã deu o número do telefone, pegou o número do telefone dele, aí meu marido conversando com ela, aí ela falou, aí deu o número do telefone dele. Aí foi que ele ligou pra ele, pra esse irmão dele, o Chico,
E aí conversou com ele e tudo mais, e marcou dele ir lá, né, de Tirapina, que era onde nós morava, a primeira vez. Aí ele foi, mas a mulher dele, eu tava até grávida da Trielle, quando ele foi. A primeira vez que meu marido viu ele, meu marido achava que ele já tava até morto, porque ele saiu de lá desde criança. Achava que ele tinha morrido, não tava vivo, né, eles pensavam isso. E veio encontrar ele aqui, ó, pra você ver. Tanto que é coincidência, né? Achava que ele já tava até morto. Pra você ver como é que o mundo é grande, né? O mundo é bem grande, né? Porque quem imaginaria que ele estava por aqui? Aliás, ele tem uma irmã que ela sumiu também igual ele. Saiu de lá, morava em Belém. Foi pra Belém, né? E até hoje ninguém nunca descobriu que ela tá viva, se ela já morreu, o que aconteceu com ela, que meu marido já tentou procurar ela na rede social, mas nunca encontrou. Porque ninguém sabe também como que é o nome dela na rede social, né? Ou se ela tá com o nome do marido e tudo mais, ninguém sabe. Então nunca nem encontrou. Ele acha que ela tá morta também. Só Deus sabe, né? Porque, sei lá, eu acho tipo assim, se a pessoa tivesse vivo, eu mesma, eu acho que eu não ficaria sem dar notícia pra minha família, nem procurar, nem nada. E meu marido já procurou e não encontra em rede social nem nada. E não tem notícia, então acho que ela já morreu também. Deus queira que não, né? Mas vai saber. Aí a gente viu ele, aí tão depois, aí a gente ficou de férias, que a Adriele tava com 1 mês que a gente entrou de férias, fomos lá pra casa dele, fiquemos lá na casa dele, lá em Cravinhos, na fazenda. Ficamos acho que 1 mês. Aí depois a gente voltou, foi embora pra tirar a pena de novo. Aí depois de um dia, a gente foi morar na mesma fazenda que ele tava. Trabalhando, entendeu? Esse irmão do Chico. Mas até então meu marido veio pra cá dizendo que ia voltar, que ia trabalhar, ia juntar dinheiro, ia comprar uma casa lá no Pará. E até hoje, nunca mais voltou. Já tem o quê? 10 anos? Mais de 10 anos que a gente tá morando por aqui. E até hoje ele nunca mais voltou. Assim, eu sinto falta da minha família, dos meus irmãos, entendeu? Essas coisas. Mas aqui eu já me acostumei aqui. Quando eu fui lá a primeira vez, eu ficava doidinha pra vir embora de novo, entendeu? Porque a gente acostuma num lugar, quando vai e volta, lá onde você morava, você acha ruim, você acha estranho, você não conhece mais ninguém, entendeu? Então eu acostumei a morar aqui já. Eu acho que eu não moraria lá de novo, não. A única parte ruim é a família, que a gente não vê, né? Eu não posso ir lá na casa da minha mãe e falar assim, eu fui lá na casa da minha mãe hoje, ou amanhã. Não é uma coisa, questão de você ir lá hoje, amanhã, porque é 2 dias de viagem, né? Pra você chegar lá. Então não é questão de você chegar lá hoje, sair daqui e falar, eu vou na casa da minha mãe, lá vou visitar minha família, não. É 2 dias e meio por aí de viagem. Então, é uma coisa que você tem que planejar, tem que juntar dinheiro pra ir lá. Porque hoje em dia tudo tá caro, as passagens tá caro, tudo tá caro, não tem nada barato hoje em dia. Então, tem o que, uns 6 anos que eu não vou na casa da minha mãe, que eu não vejo minha família. A única pessoa que veio aqui, não tem nem 1 mês, foi meu pai, que ficou 1 mês aqui trabalhando e aqui comigo, né? Mas assim, minha mãe e minhas irmãs já tem 6 anos que eu não vejo. Mas se Deus quiser, uma hora dá pra mim ir lá, né? Uma hora dá. Se Deus quiser, tem que entregar nas mãos de Deus e ter fé. Mas, gente, é isso aí. Contei um pouco da minha história pra vocês, como foi que eu cheguei aqui. Espero que vocês gostem, fica até o final, deixa seu like aí, se inscreve, entendeu? A única parte ruim foi a parte, né, da gente ter quase perdido meu filho na rodoviária lá, mas graças a Deus que não aconteceu, né, que Deus colocou uma pessoa boa na frente dele e levou ele até nós, senão hoje em dia nós estaria perdido, em vez de nós estar alegre, nós estaria perdido, só Deus sabe o que teria acontecido com a gente, né, porque perder um filho não é fácil, não. Não é fácil, meu Deus. Eu fico com medo até de imaginar o que teria acontecido, mas graças a Deus, Deus não deixou acontecer nada, a mulher levou ele até nós, graças ao bom Deus. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da minha história, deixa seu like, seu comentário aí do que você achou e se inscreva se você não for inscrito no meu canal. Um beijo e tchau.